nome é Henrique Ferreira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar o Python para manipular arquivos. A ideia aqui neste script Jupyter Notebook que eu preparei é demonstrar como a gente pode escrever alguns códigos em Python para escrever dados na memória permanente. Então, basicamente, quando a gente tem um código, né, um programa, um script rodando, ele está operando as variáveis em memória volátil, na memória RAM. Eventualmente, eu quero pegar essas variáveis, esses valores das variáveis que estão na memória RAM e salvá-los na memória permanente, o HD ou SSD. Para fazer isso, a gente então vai ter que utilizar algumas técnicas. Basicamente, todo arquivo, né, quando a gente fala de um arquivo, a gente está nos referenciando, nós estamos nos referenciando a um bloco de bits na memória permanente. Na memória RAM, a gente está falando de endereços de memória, que também são bits, mas que a gente vai sempre pensar numa abstração, né, de variáveis e objetos, né, que definem essas variáveis. Né? Então, por exemplo, um inteiro, né, que vai definir ali que o valor daquela variável é um número inteiro. A ideia agora vai ser então serializar, pegar esse valor que está na memória RAM e jogá-lo para o HD. E também fazer o contrário, pegar o que está no HD e carregar na memória RAM para que ele possa ser operado dentro do nosso código. Então, vamos ver aqui o exemplo mais simples, que é como gerar um arquivo de texto utilizando Python. Para a gente gerar um arquivo de texto usando Python, de vez de eu definir toda a conversão, né, das strings para os bits, usando, por exemplo, uma tabela ASCII2 ou uma tabela UTF-8, eu vou utilizar este módulo aqui, Open. O Open, então, vai abrir um endereço na memória permanente. Então, este seria o endereço. Eu estou olhando, então, a minha aba de arquivos local. Né? Então, só lembrando aqui, né, vou dar um conectar aqui. Se a gente observa aqui, como eu estou na máquina virtual do Google, a minha estrutura de arquivos, né, minha árvore de diretórios, ela está aqui, né, à esquerda, né, nessa pastinha. Então, originalmente eu não tenho nenhum arquivo aqui, apenas essa pasta aqui, né, de dados de amostra, e aqui uma pasta oculta de configuração da máquina virtual. E agora eu vou criar, então, né, esse arquivo de texto, exemplo.txt. Então, o Open vai abrir esse endereço no diretório local, esse diretório aqui. O W significa que ele vai escrever, então é uma flag que está dizendo para ele, né, write, escrever. E o if aqui no começo é para garantir que o arquivo vai ser fechado depois de ter sido aberto. Então eu vou abrir o bloco de bits e depois que eu escrever esse bloco de bits eu vou fechá-lo para não ficar com aquele espaço aberto. Né? Então isso é um gerenciamento ali do recurso, né? Porque a gente está tendo um recurso de I/O, eu estou escrevendo algo num dispositivo externo, numa memória externa, memória permanente, e eu tenho que garantir que aquela comunicação com o dispositivo externo foi fechada depois dessa transmissão da informação, dessa serialização da informação. Bem, na sequência aqui eu tenho esse arquivo. O que é esse arquivo? Arquivo é um nome de uma variável temporária. Eu posso escrever o nome que eu quiser. Poderia ter escrito aqui QWERTY, né? Não importa. É um nome de uma variável temporária que vai estar representando o nosso arquivo na memória permanente. Então é a nossa representação na memória volátil do arquivo na memória permanente. E então eu vou ter aqui essa variável, o arquivo, e eu vou colocar aqui o ponto write para escrever. E eu vou escrever essa string no arquivo. Em sequência, eu vou escrever outra string no mesmo arquivo. Então, eu vou rodar o código aqui, o código foi executado, e agora já aparece aqui o exemplo txt no nosso diretório. Se eu der um duplo clique aqui, ó, a gente vai observar que tem duas frases escritas nesse arquivo. Olá, este é um exemplo de arquivo de texto, cada linha pode ser escrita separadamente. Então, eu tenho aqui este exemplo de texto sendo escrito. Tá? Ok, se a gente tentar acessar aqui ó, o type do arquivo, ó, ele vai, né, mostrar que esse arquivo que foi criado aqui, essa variável temporária, ele é do tipo text.io_warper. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que o próprio Python tem um módulo nativo que implementa essa classe aqui dentro desse módulo I/O para representar, então, a saída, né? Então, input e output de texto. Ele tem esse warper aqui para fazer o input e output de texto. Isso vai facilitar a nossa vida, como se existisse um código pronto para fazer essa serialização, converter esses caracteres da string em bits, né, usando uma tabela de conversão, por exemplo, a UTF-8, para os bits que vão ficar no HD. Tá? Eventualmente, eu quero ler o arquivo. Para ler o arquivo, a gente só tem que mudar, né, a flag. Agora não é mais uma flag descrita,
é uma flag de leitura, né? Então read aqui. E aqui eu vou ter aqui na sequência, aqui, de vez de eu dar o arquivo.write, eu vou dar o arquivo.read. No arquivo.write aqui em cima, eu não precisei, né, colocar nenhuma variável, ele só está pegando aquela variável temporária ali e está escrevendo nela. Agora aqui eu preciso criar uma outra variável que vai estar o conteúdo lido, né, da variável arquivo. Então ele vai lá, lê os bits do arquivo, converte os bits em caracteres, né, numa string, e retorna aqui no conteúdo. Vamos ver aqui então. Vamos ver o conteúdo. Ó, então o conteúdo está aqui. Olá, esse é um exemplo. E se eu der um type aqui, ó, ele está falando que é uma string. Então quando você usa o arquivo read, ele vai ler o arquivo inteiro e vai retornar o arquivo inteiro como uma grande string. Aqui eu tenho uma grande string aqui que estava no arquivo inteiro. Eventualmente, você não quer ler o arquivo inteiro de uma única vez. Você quer ver o arquivo quebrado nas sentenças ou nas linhas. Tá? Então, se você quer ler o arquivo por linhas, você pode usar o readlines. Agora, de vez, né, da minha variável aqui que está salvando na memória RAM o que está no arquivo, né, no HD, de vez de ser uma string, ela vai ser agora uma lista. Então, eu tenho uma lista onde cada elemento da lista é uma linha do meu arquivo de texto. Tá? Vamos fazer agora uma brincadeira de escrever aqui, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, nesse arquivo aqui de múltiplas linhas, usando agora o writelines. Então, análogo ao readlines, eu tenho o writelines. Então, aqui ele vai escrever cada uma das linhas, né, separadamente. Perceba uma coisa importante aqui, ó. Eu estou com o barra N. O barra N é o nosso caractere especial para pular linha, né? Então, nova linha, né? Então, a ideia aqui, ó, é que se eu der agora uma olhada nesse exemplo múltiplas linhas, né? Vamos atualizar aqui, ó, exemplo múltiplas linhas. Ele de uma vez só salvou as 3 linhas. Então, só para contraste, né, que o writelines eu estou passando uma lista, onde cada elemento da lista é uma linha, e ele está escrevendo cada linha no arquivo. Se eu voltar aqui em cima e ver a primeira vez que eu usei write, eu escrevi, ó, o write, uma string, outro write, outro string. Então eu tive que escrever write 2 vezes para escrever 2 linhas. O writelines vai facilitar, porque ele vai escrever todas as linhas de uma vez. Só que eu tenho que passar uma variável diferente agora, uma variável tipo lista, contendo aí, né, em cada elemento a linha que eu quero escrever. Agora vamos ver como é que funciona a flag A, né, a flag append. Então, append é como se fosse anexar, né? Então, de vez de eu escrever o arquivo, né, então sempre que você dá um write, o arquivo vai ser escrito. Escrever um arquivo significa que se o arquivo já tiver um arquivo na mesma pasta com o mesmo nome, o arquivo vai ser sobrescrito. Então, você vai escrever por cima naquele bloco de bits e perder a informação anterior. Se o que você está querendo é anexar informação a mais, né, você vai ter que dar um append. E aí é por isso que a gente utiliza a flag A. Então, eu estou basicamente criando aqui uma nova variável, linhas 2. Essa linhas 2 aqui, eu estou colocando aqui, se eu não rodar o linhas aqui, vamos fechar esse cara aqui para facilitar. Rodar linhas 2, beleza, e agora rodar aqui, ó. Então, eu basicamente peguei aquelas frases que eu tinha colocado aqui na linhas, né, e eu inverti. Fiz, né, na ordem inversa, terceira linha, segunda linha, primeira linha. E agora eu vou lá no meu arquivo, né, de exemplo múltiplas linhas e eu vou escrever as linhas agora, essa linhas 2, né? Então, originalmente o meu arquivo tem apenas 3 linhas e agora eu espero que ele faça um append, né? Estou passando a flag A, então ele tem que fazer um append. Vamos ver agora como ficou. Agora sim, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha e invertido. Terceira linha, segunda linha, primeira linha. Então ele inverteu aqui e salvou essas sentenças aqui. Tá? E se eu quiser agora, novamente, ler as linhas, eu posso vir aqui, ó. E aqui eu estou carregando as linhas na memória RAM novamente aqui, ó. Então aqui é o arquivo, né? Não confundir, né? Essa abinha é a vista do arquivo, aqui é o nosso processamento dentro do código, né? Bem, eventualmente eu quero salvar algo um pouco mais complexo do que strings e listas. Eu quero, por exemplo, salvar um dicionário. Então eu tenho aqui uma certa pessoa ali, por exemplo, um atleta que fez uma prova num determinado esporte. Então ele tem um peso, uma altura, uma idade e as notas que ele obteve lá na prova, por exemplo, né? Numa série ali de saltos, né? Aí eu tenho então isso no formato de um dicionário
de tal forma que eu poderia pegar a idade aqui ó, a qualquer momento, né? Ou, por exemplo, pegar a altura, né? Então é só você passar o nome ali da chave do dicionário e ele vai pegar o valor do dicionário. Agora eu quero salvar esse dicionário, né, no meu arquivo ali. Então eu estou escrevendo aqui ó, o exemplo dicionário, estou dando um write e estou, né, escrevendo ali o dicionário. Ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Né? Então o write espera que o argumento seja uma string. Então ele espera que a variável aqui dentro seja uma string. E ela não é, ela é um dicionário. Opa, a gente pode então forçar ser uma string. Como? Passando o str. Então vou fazer o str, ele vai forçar ser uma string e vai salvar. Agora, de fato, eu tenho aqui o exemplo dicionário salvo. Se eu der um duplo clique, está aqui, ó, peso, altura, né, e assim por diante dentro dessa minha variável aqui, né, exemplo dicionário.txt. Qual que é o problema de fazer isso, né? Então parece que eu solucionei, que eu consegui salvar o dicionário, mas isso vai gerar um problema. Porque se eu tentar carregar aqui o meu arquivo dicionário, ele vai carregar normalmente. Se eu der uma olhada no que ele carregou, está certinho aqui, né, as variáveis do dicionário. Só que se eu tentar acessar esse dicionário como se ele fosse de fato um dicionário, ele vai gerar um erro. Na verdade, o que ele vai estar lendo é uma string. O dicionário inteiro está como string e não mais como um dicionário. E se eu tentar fazer a conversão forçando um dict aqui, ó, ele não vai conseguir. Tá? Então ele não vai conseguir fazer essa conversão, porque não é simples para ele entender como aquela string tem que virar um dicionário. Então, este exemplo mostra que, na verdade, apesar de salvar as coisas como um texto ser bem fácil e direto, nem sempre é útil, porque você vai perder um pouco de funcionalidade. Neste exemplo, eu teria que criar uma série de códigos aí para converter, então, a minha string dicionário num dicionário de fato, numa variável tipo dicionário de fato, para conseguir usar ali os métodos de dicionário. Uma maneira mais fácil e correta de realizar essa tarefa é utilizar o módulo ou um código específico para o formato de arquivo que você está interessado. Por exemplo, o formato para um dicionário na memória RAM do Python, quando serializado para o HD, seria um arquivo JSON, JSON. O JSON é um tipo de arquivo, um formato de dado muito utilizado em protocolos da internet para comunicação entre APIs, né, da internet, e também se você quiser, por exemplo, serializar o seu dicionário da memória RAM para o HD. Vejamos o exemplo aqui. Então, eu estou aqui importando aqui o módulo JSON, e de vez de eu salvar, né, usando o write, né, como eu estava fazendo antes, eu vou usar o json.dump. Então eu estou passando aqui o dicionário, o arquivo, né, então o arquivo é a variável que referencia o bloco de bits ali da memória permanente. Então eu estou salvando aqui. E agora, né, se eu der uma olhada aqui, vamos ver, ó, exemplo dicionário.json, né? Então se eu der atualizar aqui, ó, exemplo dicionário.json, se eu der um duplo clique, ó, tá aqui, né, o meu dicionário aqui, salvo aqui, né? Vamos carregar ele na memória RAM e ver se de fato ele continua sendo um dicionário. Para carregar é o json.load, né? Vamos carregar no formato certo, né? Salvei em JSON, vou carregar como se fosse um JSON. E agora, se eu der uma olhadinha aqui nesse dicionário lido, a gente pode perceber que ele está aqui com as mesmas variáveis originais, só que o type é de fato um dict. Agora eu posso pegar a idade e, né, sem problema, passar a chave aqui sem problema, né? Então, por exemplo, vamos pegar o peso, né? Então, aqui ele vai pegar a chave sem nenhum problema. Eventualmente, você está trabalhando com um objeto ou uma classe em Python, né, específica. Por exemplo, eu estou trabalhando lá com uma matriz do NumPy. E eu quero salvar aquela matriz permanentemente. Eu quero salvar ela no meu HD, na memória permanente, né, tirar ela da RAM, onde ela está sendo processada, e salvar no HD. E eu não quero perder os métodos NumPy. Eu não quero ter que depois reprocessar essa matriz para colocá-la no formato certinho que o NumPy trabalha. Como é que eu poderia então pegar uma instância de um objeto na memória RAM e serializar ela para o HD? Para isso, o Python implementa, né, na sua biblioteca nativa o Pickle. O Pickle é uma forma da gente serializar ou salvar uma informação que está na memória volátil, na RAM,
no formato de um objeto abstrato, né, uma instância de uma classe ali, né, um objeto, na memória permanente. Vamos ver alguns exemplos de como fazer isso. Então eu tenho aqui, né, um NumPy, eu criei aqui uma matriz, então vamos lá, uma matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então o type dela é matriz. O que eu vou fazer agora? Então o type lá do matriz é NDArray, né? Então agora eu vou pegar aqui e vou importar o pickle, e na hora de salvar eu vou dar um pickle dump, matriz e o nome, né, do meu arquivo. Aqui a flag é um pouquinho diferente, né? Write bytes, então ele vai escrever aqui os bytes, né, dessa matriz, nessa variável, né, nesse endereço da memória permanente, matriz.pkl, pkl é uma referência à extensão, né, e de fato o que eu estou tentando salvar é esse objeto aqui, ó. Então o pickle vai permitir que eu salve, vamos usar aqui no atualizar, ó, esse matriz PKL. Se eu tentar dar uma olhada nisso daqui, ó, perceba, não consigo ver facilmente o que está escrito no arquivo. Afinal, o pickle vai configurar esse objeto de uma maneira própria, num formato próprio, o formato pickle. Então aqui alguns caracteres eu consigo retornar, por exemplo, no numpy.core, mas a maioria dos outros não. Isso significa que está codificado, e eu precisaria ter um código que consiga decodificar de maneira correta esse código. Que código é este? Né? Basicamente é usar o pickle inverso aqui, ó. Abrir o meu bloco de bits ali da memória, read bytes, e agora usar o pickle load. Se eu usar o pickle load, vamos ver se a matriz foi carregada corretamente. Então é igual à matriz original, né? Vamos ver se ela ainda herda os métodos, né, de NumPyArray, ó. Então tá aqui, ó, NumPyArray. Posso fazer um traço aqui na matriz e ele vai retornar o valor correto. Tá? Agora, você pode criar sua própria classe. Eu tenho uma classe sendo criada aqui, a classe carro. Ela tem uma série de atributos, alguns métodos. Então eu criei essa classe carro. Vou gerar uma instância, né, um objeto na memória volátil desse carro. Então é um carro que vai ser o Ford Fiesta de 2010. Se eu der uma olhada nessa variável, meu carro, ela é do tipo carro, né? Então é essa classe que eu defini aqui em cima. E agora eu vou salvar essa instância do carro, o carro Ford Fiesta 2010, eu vou salvar aqui, tá? Então, usando o pickle. Então agora, se eu operar em cima da minha variável original, ó, atualizar o ano para 2025, ó, operei, ok, usou um método aqui, né, atualizar ano, beleza. Então tá aqui o meu carro, só que se eu, né, pegar aqui, né, o objeto que está lá na memória permanente e carregar ele na memória RAM, ó, o carro carregado, ele foi salvo antes de eu atualizar. Então, este carro carregado tem que ter os detalhes, né, relacionados à primeira versão do carro, que é o Ford Fiesta 2010, porque ele foi salvo na memória permanente antes de eu realizar uma alteração. Então tá aqui, carro Ford Fiesta 2010. Se eu der uma olhada aqui, né, no carro carregado, a gente vê que é o mesmo tipo de objeto, né, a mesma classe, né, só que é uma instância diferente dessa classe, né, um objeto diferente, né. Então o meu carro, ó, 2025, porque eu alterei aqui, enquanto que o carro carregado é 2010, porque ele era o original que eu tinha salvo neste passo intermediário aqui usando o pickle. Para finalizar essa ideia de manipulação de arquivos, alguns elementos adicionais envolvem a manipulação de diretórios. Então, como a gente pode fazer o nosso código Python conversar com o sistema operacional para manipular ali uma pasta, né? Criar uma pasta, deletar uma pasta, puxar um arquivo de um lugar para outra pasta, né? A gente pode fazer isso de maneira programática usando um pouquinho de Python. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, eu estou importando aqui dois módulos para realizar esse tipo de função. São módulos nativos do Python, o OS e o Shuttle. E aí, basicamente, aqui eu vou usar o OS listdir para listar o meu diretório original, né? Desculpa, meu diretório atual, né? O ponto é atual. Então, aqui eu tenho todos esses arquivos. Vamos ver se ele retorna corretamente os arquivos. Ó, config é a primeira pasta, né? Ó, depois ele tem aqui o sample data aqui embaixo. Aí ele tem aqui todos os outros arquivos, né? Então, o carro PKL, a matriz PKL, o exemplo de texto. Então, todos os arquivos que eu tenho aqui na minha árvore está retornando, porque ele está listando o diretório atual. Vamos criar uma nova pasta. os.mkdir cria uma nova pasta. Então, agora, né, se eu carregar aqui e listar o diretório atual de novo, eu tenho uma nova pasta. Olha ela aqui, ó. Né?
na nossa interface gráfica. Ok, agora eu posso mover, quero mover o carro PKL para dentro dessa nova pasta. Então tá ali, ó. Estou movendo. Perceba que eu coloquei o nome do arquivo aqui na sequência também, né? Então vamos ver aqui se nova pasta tem o carro. Ó, o carro PKL foi movido, né? Ele saiu daqui e foi movido para dentro do nova pasta. Se eu listar o diretório original, né, o atual aqui, não tem, né, mais o carro. E se eu listar a nova pasta, tem o carro lá dentro. Se eu quiser eventualmente copiar arquivos, né, de um lugar para outro, por exemplo, quero copiar o carro da nova pasta para a pasta atual, né? Só que eu vou chamar agora de carro copiado. Eu uso o shotil.copy, né? E aí eu tenho aqui a cópia. E aí aqui eu posso também listar o diretório atual novamente. A gente pode ver aqui que nós temos a cópia do carro, ó, carro copiado aqui. Eu posso listar a nova pasta, como eu copiei, tem que manter o carro original lá, ele está lá. E agora eu posso deletar a pasta, né, nova pasta. Então, o shotil rm-tree, ele vai remover toda a pasta e os seus subdiretórios. Então, tudo que estiver dentro dessa nova pasta vai ser deletado usando esse rm-tree. Então, estou deletando lá. Se eu tentar printar agora a pasta atual, continua da mesma forma que a anterior. Mas se eu tentar listar a nova pasta, né, ver o que está dentro da nova pasta, ele vai dar um erro. Afinal, nova pasta não existe mais. Eu acabei de deletar aqui com o rm-tree. Então vamos atualizar aqui, ó. Já, né, não tem mais aqui a nova pasta. Bem, com isso nós concluímos aí um overview sobre como criar e ler arquivos de texto. A gente também verificou que é importante ter o formato do arquivo atrelado ao formato do dado na memória RAM, para facilitar, né, na hora que a gente vai carregar esses dados novamente, e que se a gente tiver algum objeto específico, a gente pode salvar ele na memória permanente via Pickle. Por fim, a gente viu algumas funções de manipulação de diretórios que podem ser úteis nessa hora de salvar arquivos e colocá-los em pastas diferentes ou eventualmente deletá-los quando eles não forem mais úteis. Tudo isso utilizando maneira programática em Python.